seguir, Adriano Alves e amigos. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá amigos, graça e paz, Deus abençoe. Pastor Adriano Alves, mais um programa para abençoar você, a tua casa, a tua família, através da rede Universo TV, a rede da família do povo de Deus. Um grande beijo, um grande abraço aos amigos que me acompanham também no meu Instagram, Adriano Alves e Amigos. Forte abraço, Deus abençoe todos da rede social, você do YouTube, beijo, Deus abençoe, povão que está sempre ligado conosco, um forte abraço, aquele abraço apertado deste amigo de vocês aqui da Rede Universo TV, Adriano Alves. Gente, Deus abençoe, deixa eu falar uma coisa com você, papo hoje muito bacana, papo hoje muito interessante. Eu quero que você dobre a tua atenção, quero que você já manda contato aí para todo mundo, fala, ó, o pastor Adriano tá ao vivo, o pastor Adriano tá na TV e hoje com uma pessoa muito especial, com proposta muito especial, com ideias muito especiais e vai compartilhar tudo isso conosco aqui na Rede Universo TV. Porque hoje eu estou aqui, uma menina muito conhecida, muito comentada, por isso o interesse dela estar aqui conosco no nosso programa, a nossa amiga Liz Macedo. Liz, que satisfação ter você aqui no programa Adriano Alves e Amigo. Prazer ter você aqui, Deus te abençoe. Muita luz para você, satisfação. Obrigada, amém. Quero agradecer o convite, pastor Adriano, de primeira mão. Fico muito feliz de poder estar conversando com a audiência de vocês. Pessoas que eu creio que mais do que estarem preocupadas somente com o Brasil, e isso já é muita coisa no cenário que as pessoas parecem estarem preocupadas com nada, mas são pessoas que estão preocupadas com a causa das nossas vidas, que é o Evangelho. Bacana, bacana. Para começar legal, para começar bonito, para começar já trazendo já um pouco de esperança, perguntar para você, Liz, Brasil, o que representa para você? Brasil. Brasil é a nossa casa, Brasil é a nossa pátria, Brasil é o pedaço na terra que Deus nos reservou. E tudo que vem à nossa mão, a palavra inclusive nos ensina a gente cuidar e cuidar bem. Cuidarmos como se nós fôssemos de fato ali obreiros de Deus, cuidando desse pedacinho que Ele nos entregou. Nós somos mordomos. Tudo que vem à nossa mão, a gente fazer bem feito. E a gente fazer como se a gente estivesse fazendo para o próprio Deus. Se o Senhor nos entregou essa terra, se a gente nasceu aqui, se aprova o Senhor que aqui viéssemos nascer, criar nossas famílias, estarmos aqui, existe um propósito de Deus para estarmos aqui nesse tempo. Então o Brasil, para mim hoje, ele é parte do meu propósito, parte do meu ministério, parte do meu chamado, que nós devemos cumprir com coragem, com integridade e sabendo que nós iremos prestar contas disso, não é para a nossa família, não é para os nossos políticos e nem para alguém que venha eventualmente nos dar uma oportunidade de trabalho, seja o próprio povo ou alguém que venha nos convocar para uma ação específica. Nós estamos aqui a serviço de Deus e precisamos cumprir o nosso chamado com decência, com integridade, para que a nossa nação, o nosso país venha a ser aquilo que Deus designou para ser. Porque eu costumo dizer o seguinte, pastor Adriano, Deus não é irresponsável. Se o Senhor colocou aqui os principais recursos minerais, os principais recursos naturais, e colocou aqui um povo tão plural, um povo tão miscigenado, um povo tão misto e uma quantidade tão enorme, né? Por causa do nosso território, foi natural que a gente viesse sair ocupando todo esse território. Somos mais de 240 milhões de brasileiros. Deus não é incompetente. Se Ele nos deu tudo isso, se nós temos toda a receita, tem a farinha, tem o ovo, tem o leite, Ele quer fazer um bolo. Então, se nós temos o melhor dessa terra aqui na nossa terra, Deus quer o melhor para a nossa terra. Cabe a nós, então, executarmos essa obra. E é isso que eu vejo. O Brasil é uma obra que nós temos que executar. A gente, assim, como pregador, eu já peguei uma aqui. Como é que é? A gente tem, o Senhor tem a farinha, o ovo... E o leite. E o leite. Se tem a farinha, o ovo e o leite, Ele quer fazer um bolo. Exatamente, exatamente. Cheguei, Brasil! Deus quer fazer o bolo, e um bolo
para abençoar outras nações. Eu vejo isso com muita alegria, porque às vezes são as nações mais improváveis, né? A gente que é evangélico, nós conhecemos, né, bastante as histórias bíblicas, e o verdadeiro cristão conhece a história do Egito, né? Foi uma nação improvável, mas foi a nação que sustentou o mundo no momento de crise, né? Ô Liz, hoje se fala muito, a gente tem jovens, por exemplo, eu tenho minhas irmãs, primos, muitos parentes fora do país. As pessoas hoje falam assim, eu vou tentar minha vida fora, eu quero ser feliz, eu quero ganhar dinheiro, mas quando se fala de uma expectativa futura, sempre pensam fora. Qual o seu pensamento sobre isso? Porque muita gente, ao invés de investir no nosso país, acreditar no nosso país, poxa, é aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou crescer, eles estão se programando e se promovendo fora do nosso país. A sua visão sobre isso, será que tem esperança? Será que tem jeito ainda para esse povo que está lá fora, para essa, poxa vida, que arrependimento de ter saído do meu país? Em 2013, eu compartilhava dessa visão, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro intercâmbio, foi quando eu morei em Portugal, no Algarve, fui lá estudar. Só que quando eu cheguei lá, minha cabeça mudou. No lugar de eu chegar lá e me sentir realizada, eu tive uma percepção. Nós temos o melhor país do mundo. A gente teve uma primeira semana de orientação que muita gente vinha dizendo sobre os seus países e todos eram melhor em alguma coisa depois do Brasil. Então tinha alguma coisa de errado, já que nós éramos os melhores em tantas coisas. Todos eram melhor em alguma coisa depois do Brasil. Exatamente. Então, assim, nós éramos o melhor do mundo. E quando a menina que foi representar o Brasil subiu ao palco, ela subiu com cocar, com uma roupa de carnaval, e não que tenha sido errado. Mas o Brasil, ele acaba sendo representado por aquilo que não é o nosso melhor muitas vezes. É algo até bom, mas não é o nosso melhor. E isso me impactou demais. Porque eu pensei, nós precisamos, de fato, extrair esse melhor que o nosso país tem e oferecer a oportunidade de que o povo brasileiro viva no melhor dessa terra, que é o nosso país. É errado a gente ter que ir embora. Eu acabei de voltar de uma experiência recente na Inglaterra, em que eu vi muitos brasileiros trabalhando como limpeza, né, no cleaner, trabalhando, servindo vinho, trabalhando às vezes 15, 14 horas por dia para conseguir ter acesso a coisas que no Brasil às vezes as pessoas não conseguem ter. De uma forma, é um pensamento um pouco mesquinho, o cara quer trabalhar igual um doido para ter um iPhone, para ter um carro bom, para viajar ao mundo, mas também é um pensamento lícito. Uma vez que a gente está nessa terra, as pessoas querem viver com qualidade. O que acontece com esse país que a gente, para ter essas coisas, a gente precisa ir embora do Brasil? Foi o ponto que o senhor tocou. A desesperança. Por muitos anos, principalmente os políticos, que são as pessoas que, de fato, têm autoridade nessa terra para desenvolver algum tipo de ação que facilite a vida das pessoas, minimize as dores e cause o mínimo de problema para aquele que quer empreender, foram essas as pessoas que mais nos trouxeram transtornos e dificuldades. A cada ano eleitoral, as pessoas são convocadas a acreditar. E elas vão e acreditam. Mas é questão de 1, 2 anos, elas começam a se frustrar de novo. E depois você precisa convencer esse brasileiro na próxima eleição de que vale a pena confiar outra vez. Vai chegando num ponto que, de frustração em frustração, o povo brasileiro para de acreditar. E onde é que vai parar aquelas pessoas que, de fato, querem a mudança do Brasil ou que, de fato, têm conteúdo, têm qualidade? Essas pessoas não querem ficar aqui batendo cabeça, tendo que pedir misericórdia, por favor, eu quero ajudar meu país. Elas acabam indo embora. Então é por isso que hoje eu vejo que nós estamos talvez numa derradeira oportunidade de realmente transformar o Brasil nesse bolo. Ou então a gente pegar e jogar todos os condimentos no chão e fazermos igual criança quando o pai e mãe não estão vigiando eles na cozinha. A gente fazer uma grande bagunça, a gente venha ser um problema para nós mesmos e também um problema para o mundo. Porque o Brasil hoje, ele é realmente um celeiro de exportação não somente de alimentos, mas de tantos outros insumos para o mundo inteiro. Ou o Brasil toma consciência de quem ele é e amadurece, e as pessoas, elas, dessa vez, identificam gente que não quer somente falar, mas realmente fazer o Brasil avançar, ou eu sinto em dizer, o número de pessoas desiludidas tende a aumentar e a gente vai ter um êxodo, exatamente como está acontecendo na Venezuela e em tantos outros países vizinhos nossos. Só que aí eu te pergunto, né, nós vimos uma palestra de um venezuelano falando que 20% dos venezuelanos largaram o país. Qual país do mundo tem tamanho territorial e infraestrutura política para receber 20% da população brasileira? Vamos dizer 10%.
receber aí cerca de 20 milhões de brasileiros. Vamos para Portugal, porque é mais fácil, somos países lusofonos, falamos português. Beleza, a população hoje de Portugal é 10 milhões de habitantes. A população, esses 10% de brasileiros, seriam 20 milhões. Para onde iríamos? Para onde correríamos? Se o povo brasileiro pensar, só existe uma solução. É acreditar no Brasil, ficarmos aqui e promovermos a mudança que a gente quer. Verdade. E falando nisso, nós já vamos para o intervalozinho já. A gente que é pregador, tudo vira mensagem. Eu falei, caraca, às vezes é o que Deus quer fazer no Brasil. Aí eu fiz a comparação daquela viúva de Sarepta, que ela está com um filho, ela só tem um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite, aí chega Elias e fala, faz o bolo e traz primeiro para mim. Ela tem 2 motivos. Primeiro, poxa vida, se eu fizer e entregar, meu filho vai ficar com fome. Eu também estou com fome. E se não acontecer nada, nós vamos morrer. Então, de qualquer jeito, não tem esperança, vamos morrer, vou entregar para ver o que vai acontecer. Às vezes, Deus ele quer pegar essa farinha, ele quer pegar esse ovo, ele quer fazer esse bolo, mas o povo não quer entregar. Tem medo de entregar, tem medo de faltar, e tudo que Deus quer é fazer uma mudança geral, e eu tenho certeza, e eu acredito, é aquele negócio, né? Sou brasileiro e acredito, não desisto nunca, e eu tenho certeza que dias melhores virão. Só vamos para um pequeno intervalo, gente, para as pessoas te achar agora com o intervalo, te achar nas redes sociais, como que te acha? lismacedos.br, é Liz com S, Macedos, tem um Szinho também no final, que é de Silva.br. Em todas as redes sociais, é com esse @ que vocês me encontram. Tá aí, ó, já tá no rodapé do seu televisor, Liz Macedo, tá aí. Clica aí, Instagram, YouTube, Facebook, você vai achar muita coisa boa. Vou pro intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Universo TV, uma nova opção para você. Venha fazer uma visita na Igreja Internacional Despertar da Fé. Deus quer falar com você. Igreja Internacional Despertar da Fé. Um novo avivamento para o povo de Deus. Pastor André Silva, um profeta que Deus levantou nessa geração. Ele vê o que ninguém vê. O Senhor manda dizer pra você, agora é do meu jeito, porque do teu jeito você sofreu. Quebadaracanto, Reminaia, olha pra ela, igreja, pra você ver o que eu tô vendo. Ele enxerga com os olhos de Deus. O Senhor manda te dizer dessa forma: o inferno não gostou da sua decisão. Sobre ele está a unção da cura. Ao anjo toca nela. Essa enfermidade maligna eu te repreendo. Não vai ficar no corpo dela. Palavra. Pois assim diz o Senhor para quem crê: o céu se importa com você e o diabo não vai tocar na sua bênção. Satanás não vai tocar na tua vitória. Revelação e libertação. Eu uso agora essa autoridade e dou uma ordem. Demônio, doenças, maldições, sai da minha casa. O Senhor o levantou desde os 7 anos e hoje é pastor de uma grande igreja. Prepare-se, porque por onde ele passa, os milagres acontecem. Pastor André Silva, um profeta que Deus levantou nessa geração. Reuniões que transformam vidas. Louvor, palavra e orações fortes. Quem participa sabe dizer a importância de reuniões como essa. São milhares de vidas transformadas. Participe de uma de nossas reuniões. Sua vida nunca mais será a mesma. Legal, estamos de volta, Adriano Alves e amigos, e hoje com a presença ilustre, uma presença especial da Liz Macedo, que está colorindo e perfumando os nossos estúdios aqui hoje. Liz,
Que prazer. Caraca, você tem uma proposta muito bacana. Eu comecei a acompanhar a sua história em um encontro que eu tive assim. Eu estava andando junto com meu pai, uma amiga, lá em Juiz de Fora, na calçada ali onde o Bolsonaro levou a facada. Lá na Rua Alfield. Justo. E tipo assim, a gente conhecendo, vendo aquela história toda, de repente você passa, cumprimenta o pessoal que estava com a gente. Falei, quem que é ela? É a Liz. Falei, quem que é a Liz? Essa menina é polêmica, essa menina é... Eu falei, se é polêmica, eu quero estudar a história dela. E hoje ela está aqui no meu programa. Você esteve com o Bolsonaro, né? Esteve com o presidente. Conta pra gente como que foi esse encontro, o porquê desse encontro. Até porque chegar no Bolsonaro hoje é quase ter que chegar no céu hoje. Bom, foi uma oportunidade, né, da parte de Deus mesmo. Eu fiz uma denúncia dentro do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora. Havia uma placa ali em 2020 escrita "Basta Bolsonaro, luto por vidas", colocando ali a culpa, né, das mortes pela Covid-19, um vírus, né, que nós ainda não sabemos ao certo a origem dele, que não foi originado no Brasil, mas colocando a culpa das vidas que foram perdidas ao longo dessa pandemia no presidente. E aquela denúncia, aquele vídeo que eu fiz, ele viralizou, porque ao mesmo tempo que eu mostrei uma instituição pública sendo utilizada para fazer uma militância política contra o governo, inclusive, eu também estava indignada que ninguém da parte do governo também tinha visto aquilo e viesse fazer aquela retirada, que é uma retirada necessária daquele tipo de panfletagem política partidária, contrária inclusive a esse próprio governo. Bom, o vídeo viralizou, a Regina Vilela, uma jornalista do Ceará, me convidou para uma entrevista e através dessa entrevista da Regina Vilela, uma das pessoas que costuma aconselhar o presidente Bolsonaro, ou pelo menos costumava na época, me apresentou e eu fui chamada lá em Brasília para ter a oportunidade de tomar um café com o presidente. Foi uma oportunidade maravilhosa, sou muito grata a Deus porque não teve intermediários, né, assim, um deputado, um assessor, não. Foi da parte do Senhor mesmo, eu entendo aquele momento ali. O presidente foi muito receptivo, uma pessoa que ele está mais aberto a ouvir determinadas ponderações do que a sua própria militância. E depois da primeira ida a Brasília, a gente acaba indo outras vezes também. E fui para outras finalidades, tive algumas outras oportunidades por lá também. Mas eu quis fazer um uso dessas oportunidades de entrada para conhecer, para me preparar e para entender um pouco mais o cenário político do que simplesmente estar ali fazendo um serviço que é o que muitos acabam se prestando simplesmente, não que isso seja errado, que é o serviço de militância. Nós, quem estudamos a história de José, a história de Daniel, a gente sabe que chegar até os líderes da corte não é o mais importante para as nossas vidas. O mais importante é a gente conseguir levar a verdade, doa quem doer, ainda que a gente tenha que informar que 7 anos de bonança estão vindo e logo em seguida 7 anos de fome, ainda que a gente tenha que informar que a corte está cercada de maus conselheiros, e é óbvio que aqueles que estão ali vão tender a fazer, né, as suas amotinações. E eu entendo tudo isso com muita tranquilidade, levo até mesmo algumas inimizades que a gente às vezes acaba também, né, deixando pelo caminho como algo natural também desse cenário, desse processo, e principalmente por conta dessa postura que eu tenho. Então, muitas pessoas às vezes pensam assim, nossa, Liz, como você aguenta? É pelo simples fato de que os meus passos estão calculados. Eu sei muito bem o que eu estou indo fazer, eu sei muito bem que o que eu faço, os tipos de consequências que podem trazer, e eu sou uma pessoa consciente, eu estou preparada para essas consequências. Então, hoje, eu tive esse acesso uma vez, hoje esse acesso ele não existe nesse sentido de que muitas pessoas acabam tratando, né? Ah, então você tem acesso direto ali e tudo mais, sempre não. Muito pelo contrário, principalmente com essa mudança de chave que o governo acabou tendo. Mas eu guardo para mim uma coisa, a gente tem um presidente de fato humilde, bem intencionado, muitas vezes com algumas dificuldades de gerir essas brigas ali na corte, de gerir esse público que conseguiu chegar perto e quem entra não quer sair, quem está fora quer entrar, ainda que seja para ajudar ou que seja para ocupar esse lugar. Mas eu acredito que quem de fato quer ajudar o Brasil é Brasil acima de tudo. Então, ainda que a gente venha tomar pedradas de pessoas que estejam próximas ao governo, ou até do próprio governo, se é Brasil acima de tudo, a gente ignora todas essas coisas para a gente dar a nossa contribuição, que, como eu disse, nós não estamos aqui a serviço da direita. Nós estamos a serviço de algo muito mais elevado, que é o Evangelho. Você como brasileira, a gente vê assim, poxa vida, todo esse cenário político hoje,
Caraca, eu falei assim, pô, eu amo tanto o nosso país. Tanto é que minhas irmãs moram na Califórnia, eu tenho uma filha que mora no Texas, pessoas na Europa. Eu nunca tive interesse. Eu nunca fui na América. Entendeu? Adriano, vem pra cá. Cara, eu amo tanto o Brasil, tanto o Brasil. Adriano, eu acredito tanto que a qualquer momento Deus pode virar esse cenário, porque o nosso Brasil, ele pode sim ser o país de primeiro mundo, ele pode sim ser o foco das nações voltarem, das nações olharem para ele e reconhecer, tirar o chapéu e falar, caraca, Brasil é Brasil. Você vê que esperança nisso? Eu vejo esperança. Eu acredito que esse momento de tumulto que nós estamos vivendo, no cenário político principalmente, ele é um momento muito benéfico, porque a calmaria vem depois da tempestade. A gente está na tempestade. Estamos todos na mesma tempestade. Então, a calmaria logo ali na frente. A gente só precisa sobreviver. É o que eu tenho dito. 2022 é um ano de sobrevivência. Nós precisamos sobreviver a toda essa tempestade. Porque nós temos inimigos muito fortes, muito bem articulados, inimigos que se odeiam. A gente vê a foto da Luciana Genro junto ali no palco com o pessoal do Lula. Ela está assim na foto, ó. E você vê, por exemplo, o pessoal da própria direita dizendo, não, você não é muita direita, você não vem para a foto. Não, você é direita mais ou menos. Ou você é uma direita crítica, você é a direita burra, você é a direita inteligente. Selecionando quem vai estar na foto. Então, esse tumulto em que os inimigos se juntam e que os nossos aliados, eles segregam, é um cenário que causa desesperança no povo que está ali embaixo. Porque tanto a direita burra, quanto a inteligente, quanto a direita média, a direita de cima, a direita de baixo, a direita crítica, todas são direitas dentro desse cenário das divisões políticas. Todas elas têm um candidato só. Tem um candidato só. Nesse momento, diante dessa polarização, até que se apareça qualquer outra coisa, e que a gente já tem percebido que é muito difícil de aparecer, o que nós temos é o presidente Bolsonaro. Então, essa base que está lá, próxima ao presidente, precisa entender isso. Que as pessoas que estão se aproximando, não nos interessa, nesse momento, discutir os motivos. Nós temos uma guerra clara nesse momento para vencer no dia 2 de outubro, que é a reeleição de um presidente que está minimamente aberto ao diálogo, ou maximamente aberto ao diálogo, de manter a nossa liberdade. Se você enxerga isso como algo bom, ou como algo mais ou menos, ou que podia ter outro melhor, isso é uma discussão para o dia 3 de outubro e não para o dia 2. Se a base gosta das pessoas que estão se aproximando, ou se existe alguma picuinha pessoal ou política, isso é uma briga para o dia 3 de outubro. Mas até o dia 2 de outubro a gente precisa se organizar. A gente precisa abaixar as armas para cá e começarmos a voltar os nossos canhões para lá. Porque não se iludam. Se essa esquerda voltar para o poder, eles não vão estar com os primeiros canhões voltados para a direita. E muita gente tem falado assim, Liz, você foi uma das pessoas que ponderou muitas críticas ao presidente, você foi muitas pessoas que trouxe alguns fatos específicos que muitas pessoas também não estavam se atentando, e você parece uma pessoa que, no meio desse cenário de um monte de gente, Bolsonaro, simplesmente, você traz assim uma visão de que, sim, vamos votar, mas por esses motivos, e vamos junto com ele, vamos ajudá-lo. Como é que você hoje continua com convicção indo para a rua, mesmo quando o próprio pessoal que é favorável ao presidente se volta contra você? Porque nós estamos com o Brasil de fato acima de tudo, e é Deus de fato acima de todos, e nós temos uma guerra clara para vencer, e eu te digo, porque eu sei que o maior inimigo da esquerda, e a esquerda, se chegar ao poder, não vai se voltar primeiro contra Bolsonaro, como muitos dizem. Muitos acham que se a esquerda vencer essas eleições, os canhões estarão voltados para a família Bolsonaro, para prender o presidente, uma série de coisas. Acredito que tudo isso possa acontecer. Mas os primeiros inimigos da esquerda não serão os bolsonaristas, serão os cristãos. E eu digo isso plenamente convicta, porque a esquerda ocupou as escolas, a esquerda ocupou a mídia, a esquerda ocupou os grandes centros de debate. A gente depois pode conversar um pouquinho sobre manifestações, para não entrar nesse detalhe aqui agora, mas já fica o gancho. A esquerda ocupou praticamente tudo. Existe um lugar que eles até têm infiltrados, mas por conta da firme pregação da palavra, que é a mesma ontem, hoje e será eternamente, eles não conseguem se infiltrar e prosperar. É dentro da igreja. É aqui que nós temos a oportunidade, ainda que seja apenas no domingo ou apenas no sábado, de falar aquilo que vai contra tudo aquilo que eles professam. Mas o cenário hoje, falando de esquerda,
Hoje tem até pastores na esquerda dizendo que não, vamos supor, se fôssemos fazer um debate, tem pastor, inclusive tem um pastor hoje que é um braço direito da esquerda, que vai dizer totalmente o contrário de tudo isso. Falso profeta. Falso profeta. Falso profeta. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está dizendo hoje somente através de mim, mas está na palavra de Deus. Eles iriam se infiltrar entre nós, trazendo um evangelho que não é o nosso. E, se possível, enganariam os escolhidos. Então, se você é um escolhido, não se deixe enganar por isso. Porque como você pode ser cristão e defender o aborto? Como você pode ser cristão e defender a destruição da família que Deus criou e instituiu? Como você pode se dizer cristão e ser favorável que o governo venha te sustentar através de políticas públicas? Como você pode ser cristão e não querer ter um autogoverno, lutar pela tua independência, defender as tuas ideias? Doa quem doer, ainda que seja o próprio presidente da República, seja ele de direita ou de esquerda. Por isso que eu sempre vou defender a liberdade, porque eu me coloco como exemplo nessa sociedade de que nós devemos lutar pelo nosso direito de pensar e de dizer, ainda que desagrade aos de dentro, ainda que desagrade aos de fora, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E não foi para a gente ser liberto da esquerda e se aprisionar na direita. Foi para a gente ser liberto de direita e de esquerda e seguirmos o Evangelho de Cristo. Porque se a gente seguir o Evangelho de Cristo, nós iremos prosperar com liberdade econômica. Nós iremos prosperar na criação das nossas famílias, educação dos nossos jovens. Nós iremos ter jovens e crianças no Brasil que terão esperança de contribuir para um país melhor, porque eles sabem que esse é o chamado da vida deles. E como chamado da vida deles, eles precisam executar tudo que vier à mão deles com qualidade, porque eles não estarão trabalhando para governos ou para chefes, estarão trabalhando para Cristo. Então, hoje, o maior pedregulho no pé da esquerda é a Igreja de Cristo. E aí eu coloco a Igreja de Cristo porque ela está espalhada, né? Nós temos evangélicos, temos católicos que estão num grande despertar. Nós, por muito tempo, nos adormecemos, né? O desperta tu que dormes, eu acredito que está acontecendo agora. Somos nós quem temos a capacidade de realmente lutar com as nossas vidas e sem nos vendermos para ver a materialização daquilo que a gente acredita. Porque a gente acredita por fé. A gente acredita, não é para poder ganhar um prêmio aqui, um cargo aqui, um salário ali. A gente acredita porque, primeiro, essa é a nossa obrigação, viver em gratidão ao que Cristo já fez por nós. E a gente sabe que a hora de receber parabéns não é agora. Não é um reconhecimento do presidente Jair Bolsonaro. Gosto muito dele. Fico muito feliz e muito grata pela oportunidade que tive. Se algum dia eu tiver outra, ficarei grata de novo. Se nunca mais eu tiver, tá tudo certo. Porque quem eu quero ser bem vista no dia que eu estiver diante dele é de um homem chamado Jesus Cristo. É isso. E pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Em paz, amigo. Ninguém te rouba isso. Ninguém te rouba isso. Ninguém rouba a nossa alegria. Ninguém. Você pode estar passando por todos os ataques nessa terra. Você pode estar no fundo do poço, como Jeremias. Pode estar na cova dos leões, como Daniel. Você pode estar dentro da fornalha. Você pode ser retirado, ou você pode ser um Estevão, que vai morrer sendo apedrejado. Se você vai viver ou se você vai morrer, isso já não interessa. Mas você sabe a quem você está servindo. Verdade. Sábado passado, sábado agora, você participou de um seminário lá no Royal Palace Savassi, e aonde teve o pré-candidato, o pastor Altamiro Alves, deu uma palavra rápida que eu vi que despertou muitas pessoas ali na hora da palavra dele. Qual a sua opinião sobre isso? Nós precisamos de pessoas que não tenham medo de morrer e que temam a Deus e a Deus somente e que façam o que precisa ser feito, independente de agradar a quem quer que seja. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos muitos movimentos que se dizem de direita insuflando manifestações populares e espontâneas de pessoas que eram contra a obrigatoriedade da experimentação infantil ao longo da pandemia. Porque até algumas das farmacêuticas orientaram a não utilizar o fármaco em crianças menores de 12 anos. Então, uma vez que a própria farmacêutica traz essa informação, muitos pais ficaram temerosos, ainda que o Ministério da Saúde não tenha trazido essa informação a público, tenha guardado isso, não entendemos o motivo até hoje, mas os pais mais atentos prestaram atenção nisso e queriam ir para as ruas lutar para que seus filhos não viessem se submeter a esse tipo de situação sem saber as consequências que isso poderia trazer. Ponto. A gente teve movimentos de direita
querendo impedir essas manifestações desses pais, porque isso poderia causar algum dano ao governo, por exemplo. Então, peraí. As nossas crianças estão correndo risco. E isso pode fazer com que a mídia venha atacar o governo. Olha, meu amigo, a mídia ataca o governo todo dia. Qual que é o nosso critério? É lutar pelo que é certo ou proteger o governo? E proteger o governo está na linha do que é certo, mas está bem aqui, o que é certo está bem lá. Então, quando a gente começa a perder esses critérios, isso é muito complicado. E o que o pastor falou ali me trouxe um entendimento de que é isso que nós precisamos. Muitos reclamam desse Senado apático, mas tem senador que não quer comprar briga, que precisa ser comprada, com medo de que alguns ministros de alguns cargos do poder venham se levantar contra eles e isso venha fazer com que o presidente tenha que entrar em mais uma briga. Então, fica todo mundo caladinho. Tá, vai ficando todo mundo caladinho. Eu aprendi uma coisa, a guerra que você adia é uma guerra que você perdeu. Porque se você está adiando é porque você não tem condições de lutar agora. E se você não tem condições de lutar agora, muito dificilmente, daqui a 98 dias, que é quando a gente vai chegar nas eleições, a gente vai ter condições de lutar. Cadê os homens de coragem? Cadê aqueles que vão lutar pela verdade? Doa a quem doer. Eu acredito que só está no meio cristão. Porque nós iremos cumprir o nosso chamado. E eu quero frisar isso aqui. Nós iremos cumprir o nosso chamado. Com coragem, com verdade, doa quem doer. Ponto. Se falar hoje, Liz Macedo, a sua proposta, qual seria a sua proposta? Principalmente cuidar do futuro do Brasil, que já é o nosso presente. Que são as nossas crianças. Atacadas todos os dias. A gente viu nas eleições de 2018 muitos deputados federais, que na época eram candidatos, dizendo que iriam lutar pela escola sem partido, dizendo que iam lutar pela infância, dizendo, mas eles não materializaram nada disso, nem na Comissão da Educação, nem na Comissão da Saúde, para poder lutar por esse direito das crianças e dos pais de escolherem, diante desse cenário pandêmico, o que iriam fazer. A gente viu as nossas crianças abandonadas. A gente viu aqueles jovens que tinham ali 14 anos em 2018 e hoje estão com 16, que tinham 14 anos e hoje estão com 18 anos. E quem tinha 12 anos e hoje está com 16, só ser bombardeado por canais de entretenimento da esquerda. E não houve diálogo de tentar criar algum tipo de política pública para atrair esse adolescente, que agora já é um adulto jovem, né? Vamos colocar assim. Esses jovens estão aonde hoje? Hoje nós precisamos resgatar essa juventude, porque é uma juventude até muito bem intencionada, mas eles só tiveram acesso a um tipo de informação. E toda vez que essa direita se aproximou deles, foi para acusá-los, foi para poder xingá-los. E não para sentar e tentar entender, porque depois que você entende, você consegue reverter o processo. Está difícil reverter o processo, porque o pessoal não quer primeiro sentar para entender o que está acontecendo. Então, nós precisamos entrar nas comissões de educação, nós precisamos fomentar a participação dos pais na vida acadêmica das crianças, e nós precisamos defender o direito de liberdade que nós temos no Brasil hoje, de forma, entre aspas, porque a nossa liberdade já foi cerceada. Hoje nós temos que aqui ceder entrevista, usando termos, nomes que as pessoas que estão nos acompanhando entendem, mas a gente não pode falar abertamente, claramente, sobre o que nós estamos falando, sobre quem nós estamos falando, senão daqui a pouco um pedido de prisão aparece por aí. E isso aconteceu por quê? Porque os nossos deputados foram muito eficientes na internet, e somente na internet. Então, quem é que estava nos defendendo de verdade e de fato? Pouquíssimos. Verdade. Vamos para o intervalo, porque depois vou vir com um assunto um pouquinho mais polêmico. Já que ela entrou falando de criança, né? Eu vou vir com um assunto que vai chamar muita atenção. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, porque você está comigo, Adriano Alves e amigos. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983,
conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Participe da poderosa campanha de oração, o Altar do Sacrifício, com o pastor Altamiro Alves. Tudo você pode naquele que te fortalece. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Faça seu sacrifício de fé, depositando ou transferindo. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038, dígito 9, operação 003. Seu nome será colocado no livro da resposta de Deus, e o pastor Altamiro Alves estará orando todos os dias pela sua vitória. Universo TV, uma nova opção para você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Neste domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Pastor Altamiro Alves, com a poderosa oração da família abençoada. Venha, traga sua família para se encher do Espírito Santo de Deus. Sua família precisa da paz. Sua família precisa da comunhão. Sua família precisa da proteção. Você deseja que a sua casa venha a servir ao Senhor nosso Deus? Então é neste domingo às 9 da manhã e às 19 horas. O pastor Altamiro Alves, na comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, estará orando em seu favor e a sua família será abençoada por Deus. Domingo, na Avenida Dom Pedro I, 865, no bairro Santa Branca, Pampulha, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Igreja Internacional Despertar da Fé. Em meio às adversidades da vida, depressão, vontade de morrer, vícios, Covid-19, vida sentimental frustrada, desemprego, falência e a pandemia que assola milhares de pessoas. Deus levantou um homem sério, com o dom de milagres, para ajudar a quem precisa de um milagre urgente. Pastor Altamiro Alves, que através da oração poderosa tem curado milhares de pessoas. Pastor Altamiro Alves, o escolhido de Deus. Maravilha, Adriano Alves, amigos, Rede Universo TV, a TV da família do povo de Deus, canal 51 aberto, no 24 também Cidade Três Pontas. Um abraço todo o povão da Cidade Três Pontas que está nos acompanhando, mandando abraço, mandando beijo. Deus o abençoe abundantemente. E ela tá aqui, né? A Lins Macedo. Ó, vou falar pra você, eu tô fazendo uma hipótese essa menina aqui no meu programa, mas é porque eu apaixonei pela proposta dela, uma proposta muito bacana. Ô Lins, teve recentemente uma polêmica muito grande que repercutiu Brasil e fora sobre uma menina que engravidou, uma menina de 11 anos, se não me foge a memória, com um menino também de 13 anos. E resolveram fazer o aborto com a menina, já estava com a gestação, parece que no seu 7º mês já, que a criança já estava praticamente toda formada já, mas fizeram o aborto. Uma juíza tentou interferir e ela está sendo arriscada agora até mesmo de perder o seu cargo, porque foram todos contra a opinião dela de permanecer, de fazer a criança nascer. Ela não queria aprovar o aborto. Você ficou sabendo disso, né? Com toda certeza, e me causa espanto a quantidade de pessoas favorável ao assassinato desse bebezinho de 7 meses dentro do ventre da mãe. Tinha 7 meses dentro do ventre.
Você vê um bebezinho de 7 meses no colo da mãe, se alguém chegar com uma arma na cabeça dele e atirar, a gente vai chamar isso de assassinato. Se ele tem 7 meses e está dentro do ventre da mãe, é assassinato na minha percepção do mesmo jeito. Apenas estamos mudando, né, o ambiente em que esse bebezinho está. Me assusta como jornalista e mestre em comunicação em ver a forma com que o caso foi apresentado, como um estupro de uma menor de 11 anos de idade. Por quê? Quando você pega o caso sendo um estupro, você mexe com a sensibilidade de quem está ouvindo a história. Nossa, uma criança foi estuprada, foi violentada. E a partir do momento que a pessoa é vítima, em tese você cria uma aura social em volta dessa pessoa e você a transforma em alguém habilitada a fazer qualquer tipo de coisa, uma vez que ela está na posição de vítima. A esquerda construiu isso. Se você é vítima, você pode fazer qualquer coisa. Se você é um negro e você é a vítima da sociedade, você pode matar porque você é uma vítima da sociedade e não porque você, a partir desse momento, virou um assassino. Não que esse exemplo seja o caso da menina de 11 anos, mas eu estou explicando isso para a pessoa entender como é que vem essa formação discursiva e histórica de querer trazer essa história como ela veio à tona, trazendo como se fosse um estupro. Então ela se tornou vítima, vem toda aquela autopiedade social, vem todo aquele momento que todos agora querem acolher e permitir com que essa criança se livre, ainda que seja um pouco daquela dor. Só que aquela dor é uma outra criança de 5 meses, quando os pais foram notificar aos órgãos de saúde. Então, peraí. Os pais já estavam cientes de que uma criança de 11 anos tinha um bebezinho de 5 meses no ventre. Levou 5 meses para esses pais notificarem a justiça. E aí vai mexendo na história, descobre que o pai dessa criança é uma outra criança de 13 anos. Então não foi estupro. Porque menor de 13 anos não comete crime nesse país. Menor de 18 anos. 13 anos não comete crime nesse país. Então não teve estupro. Se não teve estupro, não há motivo legal, de acordo com a atual legislação brasileira, de se ali fazer o aborto. E ainda existe um prazo, 22 semanas. Esse prazo já tinha ido dar um passeio, né, há algum tempo. Então você vê que toda a circunstância ali, toda a narrativa criada, foi para realmente fazer uma comoção social de que o brasileiro viesse apoiar esse tipo de situação, né, de tirar, né, de matar o bebezinho no ventre daquela mãe, que já estava carregando o bebezinho há 7 meses quando a coisa veio a público. Aí eu pergunto, quem esperou de 5, 2 meses para ter algum tipo de ação da justiça? Outros 2 meses. Ah, Liz, para quem sofreu é muito tempo. Beleza, é muito tempo, mas ela vai continuar sofrendo ainda ali. E foi uma coisa completamente ilegal. O membro do Ministério Público vai lá e dá uma canetada. Tem que fazer o aborto. E aí vem um profissional da saúde, que a gente está vivendo nessa era do chegou um papel de qualquer um da justiça, o povo acha que tem que obedecer. Esquece que existem leis, esquecem que existem procedimentos jurídicos e procedimentos legais que precisam ser obedecidos. Hoje em dia pode vir com qualquer papel da justiça para mim, que eu vou primeiro olhar. O povo brasileiro tem uma mania de primeiro assustar e a segunda de já obedecer. É um cérebro muito primitivo, né? Ação e reação. Você não tem uma ação, você não analisa para depois reagir. O povo brasileiro já vai, toma e faz. E aí me vem os profissionais da saúde, pessoas que capacidade intelectual têm, afinal, são profissionais da saúde, técnicos nas suas áreas, e executam ali aquele bebezinho de 7 meses, a pedido de um Zé qualquer, só porque tem ali um carimbaço de um Ministério Público, porque passou em qualquer concurso. Então, peraí, nós estamos falando de um assassinato público que foi feito dentro desse país. Cadê os nossos deputados? Eu admiro muito a deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campagnolo, que está entrando com uma CPI agora para verificar todas as circunstâncias que envolveram essa situação, né, do assassinato dessa criancinha. Só que eu te pergunto, essa CPI vai trazer a vida de volta dessa criança? Não vai. Vai impedir com que casos semelhantes mais para frente
venham a acontecer? Beleza, pode até ser. Só que eu quero saber cadê os nossos deputados federais, cadê o nosso Senado, cadê os nossos órgãos, as nossas instituições que deveriam estar lutando pela preservação da lei que nós já temos no Brasil. O Brasil está vivendo um estado de completa anomia. Depende de quem é o maluco do setor jurídico que vai pegar qualquer informação na mão e ele quem vai dizer o que é para fazer. E o povo vai simplesmente só obedecendo. Não é assim não, meu amigo. A lei é para ser seguida. Quem escreve as leis nesse país são os deputados federais e o Senado brasileiro. Então, hoje o pessoal fala assim, tem que fechar o STF. Eu discordo disso. Quando o presidente Bolsonaro era mais novinho, falou que ia fechar o Congresso no primeiro dia. Me parece que até sem querer ele fez isso. Porque o nosso Congresso parece que está fechado. Parece que ele só funciona para os nossos deputados brincarem de assessores do presidente ou então de inimigos do presidente. É uma brincadeira ali de gato e rato. E nós, o povo, estamos aqui. Então, já que ninguém produz leis, já que ninguém verifica as leis, já que ninguém está fazendo o papel de fiscalizar a execução dessas leis, está lá o judiciário ocupando um vácuo de poder que não existe na política. Não existe vácuo de poder. Tenho dito onde eu vou. Não existe espaço vazio na política e nem no coração de uma mulher. Então, hoje, como os nossos deputados dão passos atrás e os senadores dão passos atrás, membros do judiciário, das mais altas cortes, as mais mequetrefes, estão achando que estão legitimados para poder criar novas leis e novas interpretações de lei. Alto lá. Talvez com esse Congresso aí. Mas se a gente renovar o Congresso em 2023, não vai mais não, tá? Não vai mais não. Porque é uma pessoa decidida. E eu não estou falando um cabo e um soldado. Eu estou dizendo uma pessoa decidida. Um representante que, de fato, represente o povo. Um representante que não tenha medo de morrer. Um representante que, de fato, venha fazer o dever de casa, de cumprir as leis, fiscalizar o executivo e, de, além de tudo, ajudar a escrever novas leis, vai impedir que esse tipo de situação no judiciário continue acontecendo. Ô, Lins, eu peguei um Uber esses dias e conversando, batendo um papo, eu conversando com o motorista, falei, você vota em quem para presidente? Aí ele falou, cara, já tem 10 anos que eu não voto em ninguém. Eu só vou lá porque eu tenho que ter documento. Eu vou lá e anulo todo mundo. Eu não voto em ninguém. E eu fiquei pensando, analisando, a opinião deles, são várias opiniões que são assim, principalmente nessa eleição agora. Muita gente já quer saber de uma coisa, para mim nenhum presta, eu vou anular o meu voto. Qual seria a sua opinião sobre isso? Qual seria o resultado, um exemplo, um resultado de uma pessoa que vai anular o voto dele, e o que você faria para ganhar um voto de alguém que quer anular o seu voto? São 3 coisas. Primeiro, a análise. Segundo, né, o porquê que a pessoa faz isso. E o terceiro, para poder conseguir aí trazer essa pessoa de volta. Primeira análise, por que isso acontece? Nós estamos vivendo o auge da crise de representatividade no Brasil. A cada 4 anos as pessoas são convocadas a acreditar, elas acreditam e são frustradas. Então, por que elas vão acreditar? Por que elas acreditariam? Todas as vezes elas são frustradas. Eles dizem que vão representar as pessoas e não as representam. As pessoas acabam se sentindo sendo feitas de idiotas. A gente teve um momento político em que democracia e debater política no Brasil só era permitido se você falasse o que o PT gostaria de ouvir. Aí, se você falava fora da cartilha do PT, você era fascista, taxista, taxidermista e todas aquelas coisas que a gente ouviu em 2018. Então, nós encontramos um espaço de reverberar nossa voz na direita. E a gente pôde falar o que a gente pensa. E naquele momento houve união daqueles que eram dissonantes da esquerda, ou seja, quem discordava da esquerda encontrou lugar de voz na direita. Só que hoje também a direita nos impede de falar o que a gente pensa. Se a gente traz uma crítica, se a gente diz, ó, não é bem assim não, ou então se a gente coloca uma coisa que é diferente do que eles gostariam que a gente viesse colocar, traidores, petista enrustido, infiltrado. Então, peraí. Em 2018, nós éramos fascistas. Agora nós somos traidores. Então, para que as pessoas vão para a urna? Só para votar? As pessoas só servem para votar? Elas não podem opinar? Elas só são convocadas a dar o que vocês querem? Para nem ouvi-las? Para nem dar valor ao que elas têm a dizer? As pessoas não são idiotas, meu amigo. Elas não são. O cidadão comum tem brio. O cidadão comum ainda tem uma coisa que falta para muito político. Brio. Eu queria ouvir isso. Fala tudo, Liz. Não, mas é verdade, pô. O cidadão tem brio.
Você chama o cara para dar um tapa na cara dele, cala a boca e vota. Não é assim que você vai conquistar o eleitor brasileiro. E é por isso que quando você entra no Uber, tá todo mundo falando que eu não quero votar. Por quê? Você só é convocado a votar? Ou você fala o que eles querem que você diga, ou você não pode mais falar? E ele está percebendo que entra ano, sai ano, cada político que chega lá é só para poder replicar o que já está sendo feito, um sentimento de desesperança, um sentimento de não poder participar e um sentimento de que as coisas não vão mudar, estão tomando conta do povo brasileiro. É um mix de sentimentos. Então, primeiro nós precisamos entender, analisamos, entendemos. Qual que é o problema disso, Liz? O problema disso é que o resultado das eleições será definido por uma minoria. Porque o que conta são os votos válidos. E muita gente fala, é a abstenção nulo e branco que está entregando os países para a esquerda. Não, não. Quem te garante que a abstenção é voto da direita? Quem te garante que esse cara aí, que é nulo e branco, não votou tantas e tantas vezes no PT? Quem te garante? Como jornalista, a minha obrigação é fazer perguntas. Quem te garante? Ninguém te garante isso. Pelo contrário. Em 2010, a eleição que nós tivemos, a primeira da Dilma, a gente teve uma eleição com 21% de abstenções. Em 2014, esse número ele se repetiu, deu uma baixada um pouquinho, mas ele se repetiu. Ficou ali na casa dos 21%. Vamos colocar assim. Não subiu e nem desceu, ficou na casa dos 21%. Quando o presidente Bolsonaro se elegeu, já que são as abstenções, o pessoal acha que a abstenção é eleitor da direita, né? Você sabe quanto que foi a taxa de abstenção quando o Bolsonaro se elegeu? 30%. Estão prontos para saber que no ano que nós elegemos um presidente de direita, foi a maior abstenção que nós tivemos na história, que o PT está fazendo campanha para que as pessoas venham votar, que o TSE ficou fazendo campanha, participe da festa da democracia, Tanto é que agora nós vamos ter 2 milhões de novos eleitores, que são os jovens de 16 a 18 anos, né? Que vão poder exercer também o seu voto, que vão votar, que estão todos empolgados aí para votar. E a minha preocupação é essa, são 2 milhões de novos eleitores que vai lá votar. Qual que é o programa, o projeto político para conscientizar esse jovem a votar certo? Tá entendendo? Me parece que a proposta política, de um lado, é falar mal do governo e a do outro lado é falar mal de quem quer ser governo, e não é mais. E assim não vai convencer essa juventude. É o que eu disse, essa juventude, em partes, eles foram de fato mesmo deseducados pela escola, mas é uma juventude que vem de uma vibe muito empatia, né, que é o que eles gostam de dizer. Então, na cabeça deles, eles querem fazer o melhor. Talvez do jeito errado, talvez da forma errada, mas na cabeça deles existe uma real vontade. Essa juventude tem realmente um sentimento de querer contribuir. O grande problema é que esse sentimento está sendo canalizado por quem já entendeu isso de uma forma errada. E quem não entendeu quer simplesmente ficar brigando com esses jovens. Então, nós temos aí um problema. Liz, qual seria, então, a solução para convencer essa pessoa que quer votar nulo, que não quer ir votar, a ir votar? A solução primeira de todas, dê direito a essa pessoa a exercer a sua liberdade. Dê direito a essa pessoa a falar o que ela pensa. Dê direito a essa pessoa a dizer quais são suas vontades. Porque se você quer representar o povo, você precisa ouvir o que o povo quer. Porque se você não quer ouvir o povo não pode falar, como é que você vai representar o povo que você não quer ouvir? Então você não é representante do povo. Você é representante de uma ala do povo, você é representante de uma parentela, você é representante de um nome, você é representante de um sobrenome. Mas para ser representante do povo, tem que ouvir esse povo. E quando você vai ouvir esse povo, aí vem a segunda parte. Você tem a oportunidade de falar, porque tem gente que quer falar, mas não quer ouvir. Aí você escuta um cara empreendedor daqui de Belo Horizonte, está com uma proposta maravilhosa. O cara está com um planejamento de uma nova empresa que eu espero e torço para que dê certo dentro do mercado alimentício. E o cara está com tudo estruturado. E o cara falou que vai votar no PT. Aí, conversando com ele, eu falei, amigo, mas você sabe que ele fez todas as manobras para fugir da taxação de impostos, fez tudo certinho, mas foi uma manobrada
para poder ficar legalizado, foi uma super manobra. Eu falei assim, mas você sabe que o governo PT é um dos governos que mais se preocupa em aumentar impostos para justamente manter políticas públicas que venham favorecer aqueles que não estão fazendo o que você faz, que é empreender. Então, quando você escuta, você tem a oportunidade de converter aquele voto. Porque o cara está indo votar lá no PT por um motivo, mas ele não está vendo que o PT mais prejudica do que ajuda. E que esse um motivo nem é prioridade. Então, aí, quando você ouve, você consegue começar a trazer essas pessoas de volta. Para trazer as pessoas de volta, é preciso deixar as pessoas falar. E quando elas voltarem, terceiro, esteja de braços abertos para receber essas pessoas. Venha como está. Porque não adianta você ir ali embaixo pregar o evangelho e quando a pessoa chegar na igreja, você falar, não vai entrar porque a tua saia é curta, não vai entrar porque você está cheio de piercing, não vai entrar... Meu amigo, você não pregou? Você não queria voto? Você não queria trazer gente para a direita? Você não queria? Estamos voltando. Estamos voltando. Abra os braços para nos receber. Ou então não reclame se o povo não for para a urna votar. É isso. Simples e objetivo. Você sendo eleita, qual seria o seu primeiro trabalho para melhoria do nosso país? Qual seria, o que você tem em mente, assim, quando eu chegar lá, quando eu sentar, ocupar aquela cadeira, o meu primeiro projeto vai ser esse? É uma pergunta periclitante, porque nós temos um prazo, né, da legislação para obedecer, e nós não podemos ir diretamente nesse ponto. Mas lá no mundo das hipóteses, eu acredito que um bom deputado federal, quando ele chega nessa posição, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma convocação ao povo brasileiro, a de fato trabalharmos unidos para a mudança que nós tanto queremos. E abrir as suas portas para o diálogo com todos e executar as políticas públicas no sentido daquilo que é a sua ideologia, e ele deixou isso sempre claro. E mais do que isso, procurar onde estão os focos de brasileiros que estão lutando para sobreviver e trabalhar nesses focos, desenvolver política próxima do cidadão e também não abandonar o trabalho nas comissões. Porque eu não sei se o senhor sabe, 80% da nossa produção legislativa, das leis e ideias novas na política brasileira, são definidos nas comissões. O presidente Bolsonaro, na época que trouxe à tona aquela história de quererem falar de pornografia para crianças nas escolas, foi porque ele estava passando pela porta de uma das comissões e ele viu que isso estava sendo debatido e ele entrou. Eu te pergunto, por que a esquerda avançou tanto num governo com presidente de direita? Simples, porque os nossos deputados federais não participaram das comissões. E quem definiu 80% das diretrizes do Brasil de 2019 até o dia de hoje foi a esquerda. Porque os nossos deputados federais estavam participando de manifestações, de motocicletas, o que não é errado. Errado é você fazer somente isso e você não cumprir com a tua obrigação de estar lá acompanhando, causando dano no teu inimigo e avançando com a tua agenda. Então, hoje, um deputado que trabalhe já vale muito, porque num cenário de tanta gente incompetente ou inútil, meu amigo, só de sentar lá, acompanhar, participar e aquilo que tiver errado, lutar, já vai ser o melhor do Brasil. Com certeza, tá aí. Eu creio que está servindo até mesmo para muita gente parar, refletir, pensar e votar certo, né? Uma palavra de reflexão para o povo brasileiro, para trazer uma esperança, qual seria hoje? Está nas nossas mãos mudarmos o Brasil. Está nas nossas mãos não olharmos para o dano que estamos tomando hoje, mas olharmos para o objetivo que está bem à nossa frente. Se a gente se deixar levar por picuinhas, por ataques, por confusões, a gente vai parar para brigar, enquanto isso nosso inimigo vai avançar. Está na hora de caminharmos juntos numa direção, que é uma direção que vai junto com os sentimentos e anseios do povo brasileiro, que é essencialmente conservador, que é essencialmente cristão, que essencialmente quer que as suas famílias se desenvolvam bem, que é naturalmente empreendedor. O povo brasileiro é empreendedor. O povo brasileiro não gosta de trabalhar para os outros, gosta de trabalhar para si. O povo brasileiro gosta de criar. O povo brasileiro quer ter um bom salário. O povo brasileiro quer que o seu salário ele venha render no teu bolso. Ele quer viver a tua vida com dignidade, ele não quer depender de política pública do governo. Ele não quer bolsa, ele quer trabalhar.
Então, hoje nós temos uma oportunidade que vai nesse sentido. Pode ter te frustrado não termos avançado tanto, mas entenda que nós ocupamos o poder depois de tantos anos que o poder estava ocupado pela esquerda. Então, eu hoje digo para vocês, como alguém que sofre todos os dias, inclusive ataques de grupos que se dizem do nosso lado, vale a pena acreditar. Às vezes você está só frustrado, às vezes você está só decepcionado, às vezes você está só desiludido, às vezes você está só com raiva. Quem está te pedindo para continuar caminhando conosco à direita é uma pessoa que está apanhando, inclusive, da direita. Liz, você é masoquista? Não. Eu sou Deus acima de todos. Eu sirvo a Ele. E eu sou Brasil acima de tudo, inclusive das minhas próprias dores. Venha com a gente. Vamos reeleger esse presidente que tem iniciado um trabalho que já foi histórico lá em 2018. Tem, sim, os seus defeitos, e isso é preciso dizer. Tem gente que acha que não tem. Tudo bem, você já é dos nossos. Eu estou falando aqui para aquele que não quer vir com a gente. Vem com a gente. Nós reconhecemos. Nós temos pessoas que pensam. Nós temos pessoas que refletem. Nós temos pessoas que não estão aqui pelo oba-oba. Nós temos pessoas aqui que não são petistas do polo invertido. Nós temos aqui pessoas que querem cumprir a sua missão e transformar o Brasil na nação que está destinada a ser. Uma nação grande, com um povo valorizado, que seja de fato uma mãe gentil para os filhos dessa terra. Bacana. Para me finalizar, o que uma menina bonita, inteligente, formação acadêmica no exterior, por que política? É a causa da minha vida. É o meu chamado. Eu custei entender isso. Porque quando a gente é cristão, a gente cresce na igreja. Mas você está preparado para uma menina tão jovem? Pelo menos a aparência, né? Eu não sei se aí eu estou já bem rodado. 30 anos, né? 30. Mas uma menina moça, uma menina jovem, você está preparado para tanto? Porque política é bombardeio, cara. Política é você falar assim, eu quero envelhecer um pouco, eu quero me desgastar um pouco. Uma oportunidade que você tem de ser uma empresária, uma oportunidade que você tem de seguir sua carreira jornalista, uma oportunidade que você tem de tantas opções, que vai te dar mais tranquilidade, vai te dar mais, podemos dizer, não vai se desgastar tanto. Para você entrar na política, essa guerra toda, essa briga toda, e outra, para a gente terminar, você acha que a pessoa, quando assume um cargo político, o poder, o dinheiro, o status, muda a personalidade da pessoa? Será que muda a conduta da pessoa? Porque a gente vê muito caso político, a pessoa antes, eu vou fazer, eu vou brigar, eu vou abraçar a causa, estamos juntos, e depois que entra, que senta, caraca, é isso mesmo, a pessoa muda. Eu acredito que é isso que o brasileiro está cansado. É disso que tem muita gente que fala, quer saber uma coisa? Eu não vou votar, porque eu votei em fulano, eu votei em ciclano e me decepcionei. Tem jeito mesmo? Será que a pessoa consegue? Você vai conseguir segurar essa postura que você está tendo aqui, como uma militante, eu vou para cima, nós vamos defender os nossos direitos, e a hora que você estiver lá com a caneta na mão, com o poder na mão, no meio de pessoas que vão te influenciar, no meio de pessoas que você vai almoçar com eles, vai jantar com eles, vai participar de palestra com eles, eles vão te dar opiniões, vão fazer propostas para vocês, você não acha que vai mexer um pouco e pode atrapalhar, não vou dizer uma carreira, mas a sua postura como caráter, com todos os princípios que você tem, que você nasceu com eles, que você cresceu com eles, e agora pode perder tudo isso na política? Eu tenho, não somente nos bastidores, mas para quem me acompanha, e inclusive para quem hoje também faz parte do grupo dos meus haters, muito mais esses do que aqueles, são testemunhas de que eu não irei me render. Essas são as minhas testemunhas. Porque tudo que você está falando, eu já passei por isso. Por todos esses assédios, por todas essas propostas. E muitos que, assim como eu, também passaram por isso, desistiram, foram ficando no caminho. A minha obrigação é chegar lá e depois caçar essas pessoas e ver quem sobreviveu, pelo menos, quem ainda está respirando, quem ainda se interessa, e tentar levantar essas pessoas de novo.
É o chamado da minha vida. E eu não estou aqui para servir a homens. E eu me permita, né, teologicamente falando, eu sou uma calvinista. Não tem nada nessa terra. Nada que me pertence. Eu estou simplesmente fazendo alguma coisa para me divertir até o meu último suspiro, que é quando eu vou voltar para casa. Então, você pode até comprar uma pessoa que espera muito alguma coisa nessa terra. Mas, como diria o nosso amigo Paulo, a gente aprendeu que o mais miserável dos homens é o que espera em Deus somente nessa vida. Nessa vida eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho. Eu não estou entrando na política para ter algo a mais. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o amor dos meus pais. Eu tenho pessoas que acreditam em mim. Eu tenho a minha fé. Eu tenho amigos que hoje estão se dispondo no meio dessa jornada, que a gente toma tiro de todos os lados a estarem comigo. Eu tenho pessoas que gostam de mim por quem eu sou. Eu não preciso fingir ser uma coisa. Eu sou quem eu realmente sou. Quem está perto conhece minhas qualidades e meus defeitos e continua perto, conhecendo as minhas qualidades e meus defeitos, eu sou feliz. Eu não preciso de mais nada. E eu digo uma coisa, sabe por que mesmo nova, eu estou querendo entrar nisso agora e não depois? Porque, graças a Deus, eu tenho meus pais vivos. E precisa valer a pena para o meu pai e para minha mãe a educação que eles me deram. Então, hoje, eu estou me jogando nesse cenário, porque se talvez eu não estivesse nele, eu seria uma dessas desiludidas. Porque eu sou hoje a pré-candidata que eu esperaria alguém ser para mim. Porque senão eu não ia mesmo participar de nada. Porque eu entendo. Sabe por que eu entendo essas pessoas? Porque eu sou, de alguma forma, essas pessoas. Então, eu hoje estou apta a representar essas pessoas porque eu sou essas pessoas. É a história do profeta. Por que o profeta consegue passar a palavra exatamente como Deus pediu para passar? Porque Deus pegou um profeta, mandou ele casar com a prostituta e tratar a prostituta bem, e ela não ia abandonar a prostituição, ela ia continuar na profissão dela. Todos os dias ela ia sair à noite e de manhã, ele ia ter que tratá-la bem. Tratar como a melhor esposa do mundo. Ia ter filhos com ela. A sociedade ia saber que aquele profeta, ele é esposo da prostituta. E o profeta sem entender nada, mas só obedecendo, só obedecendo. Até que chegou um dia que o profeta não aguentou e falou, Deus, qual é a palavra para mim? Qual o propósito disso? Qual o propósito? Aquele profeta entendeu o que Deus sente. E por isso ele conseguiu entregar a mensagem de Deus tão clara para o povo. Eu sou o bom esposo que trata bem a sua noiva, oferece tudo para ela, entregou tudo para ela, mas ela todos os dias quer ir andar com os mequetrefe aí, troca Deus por uma maleta de dinheiro, troca Deus por um carro do ano, troca Deus, troca Deus, troca Deus, mas se você se arrepender, Deus está sempre como? De braços abertos. Então hoje eu entendo por que eu passei por tudo que eu passei. Hoje eu agradeço a cada hater que eu tive. Hoje eu agradeço a cada movimento que se voltou contra mim, porque eles me ajudaram, eles foram ferramentas do Senhor para me preparar, para me forjar para o cenário que Deus possa me colocar. Se não agora, vai ser em algum momento. E se for em momento algum, eu vou continuar vivendo o meu chamado. Porque o meu chamado ele não depende da posição que eu ocupo. Ele depende da pessoa que eu sou. E eu sou alguém com esse chamado, e isso ninguém me tira. Maravilha. Gente, caraca, você é boa de discurso. Eu sou. Maravilha. Gente, bênção demais. Que bacana. Tá aí no rodapé, tá aí nas redes sociais da Liz Macedo. Entra lá, segue ela, acompanha ela. Vou falar baixinho aqui assim, ó, para ninguém ver assim, ó. Vou votar em você. Entendeu? Tamo junto. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a história desse cenário brasileiro. Obrigado, Liz. Por nada. As pessoas te chamam como? De Macedo, de Liz? Liz Macedo mesmo. Os meus haters gostam de falar pelo meu nome mesmo, né? Que é Elisa Macedo. É a mesma pessoa, tá, gente? Mas aqui, no dia 16 de agosto, eu posso te agradecer. Agora, eu não posso, obedecendo mais uma vez a toda a legislação. Mas eu fico muito feliz em ver que o povo brasileiro, ele tá, sim, pronto a acreditar. Mas dessa vez ele quer acreditar de verdade, sabe? Aquela pessoa que já se apaixonou várias vezes e se frustrou. O povo brasileiro está preferindo ficar sozinho do que mal acompanhado. Mas ele está aberto, sim, a encontrar o amor. Só que não vem palhaçada por perto, não, que o povo vai chutar mesmo. Por falar em encontrar... E é para chutar. Vamos lá. Adriano Alves, você já sabe como é que é, né? Por falar de amor, você já encontrou o seu amor? Você é casada, solteira? Eu sou solteira, né? E para cristãos solteiros é complicado.
Porque, assim, para quem não conhece a gente, a nossa vivência no Evangelho, para quem conhece, sabe, né? O Senhor um dia vai levantar alguém, sabe que a gente está aqui vivendo o chamado da nossa vida. Mas para o mundo, né, nesse tipo de vida que a juventude vive hoje, o pessoal acha estranho. Aí joga a gente, assim, do clube dos solteiros para o clube dos lésbicos, né? Que graças ao bom Deus não é o meu caso. Eu sou alguém que realmente, eu estou vivendo o propósito da minha vida. E o Senhor nos garante que a gente primeiro cuida do reino dos céus e as outras coisas quem acrescenta é Ele. Você se sente uma menina brava? Um pouco, mas eu acredito que as circunstâncias ao meu redor me forjaram para esse momento. Porque até se eu não fosse uma menina brava, talvez eu não tinha aguentado até aqui, né? Mas Deus tem diminuído a minha bravosidade e tem me dado bastante outras ferramentas, porque eu precisei ser brava. Eu precisei para sobreviver. Só que eu sobrevivi aos meus piores dias, sabe? Então, agora o Senhor tem colocado nas minhas mãos ferramentas que eu estou conseguindo cuidar com mais zelo e utilizá-las de melhor forma. Então, aos fãs, deixa ela ganhar primeiro, deixa ela exercer o cargo dela primeiro, depois ela vai pensar se te dá uma chance. Enviem seus currículos para... Liz, obrigado, Deus abençoe, sucesso, tá? Espero que tudo que você falou aqui seja realmente que você venha exercer lá, Deus te colocando lá. Eu tenho certeza que o nosso país será bem representado e se tudo isso mesmo você pôr na caneta, eu tenho certeza que nós temos uma esperança melhor, de um país melhor, de um Brasil melhor, de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Esse é o lema, né? Obrigado pela sua participação, tá bom? Foi um prazer ter você aqui no programa Adriano Alves e Amigos. Povo de Três Pontas, e aí, gostou? Dá sua opinião aí também nas redes sociais. Manda aí o seu joinha, o seu coraçãozinho no nosso Instagram. Foi um prazer. Se vocês gostaram da nossa amiga Liz aqui, manda o seu beijo aí. Deus te abençoe e espero mais vezes. Eu gostei dela, fala bem, tem postura, pode vir fazer um quadro comigo aqui no programa, hein? Estamos prontos, estamos à disposição. Eu quero muito agradecer também a audiência que acompanhou aqui até o final. Dizer para você que é pai, você que é mãe, não desista do seu filho. Seja pai, seja mãe, corrija seu filho. Se você deixar esse espaço vazio, outros também vão usar esse espaço, vão tomar os filhos de vocês. E vocês podem ficar com jejum e oração, sim, porque é importante isso. Mas a palavra de Deus fala que aos pais foi dado o quê? A obrigação de educar a criança. Então, educa a criança. Vocês não são amigos dos filhos de vocês. Eu apanhei muito dos meus pais. Meus pais viviam me dando não. Meus pais não se preocuparam em ser amados por mim. Meus pais foram respeitados por mim. E eu tive medo dos meus pais. Só que hoje, se você me perguntar o porquê que pra mim vale super a pena ainda continuar nessa terra especificamente, porque o chamado eu já expliquei, mas nessa terra é porque eu quero honrar os meus pais. Meus pais merecem um país melhor. Porque hoje aquela pessoa que tinha medo dos pais e só respeitava, hoje eu amo meus pais. E os meus pais merecem ver o fruto da educação que eles me deram. Que os filhos de vocês possam dizer isso no futuro sobre vocês, mas depende da educação que vocês derem pro filho de vocês. Finaliza dando uma palavra pro meu líder, o meu pastor presidente, pré-candidato ao Senado, pastor Altamiro Alves. Pastor Altamiro, que Deus possa iluminar e guiar o Senhor nesse caminho. Se esse for o propósito chamado do Senhor para o Senhor nesse momento, eu digo que queime no teu coração o que queima no meu. Porque o que queima no meu coração é o seguinte: quem estiver na frente à esquerda, eu vou passar por cima. Quem estiver na frente à direita, sai da frente. Quem estiver na frente, ninguém vai impedir o propósito de Deus de ser cumprido na minha vida. E se alguém impedir, é porque a prova é o Senhor. E eu irei aceitar o resultado com a cabeça erguida, sabendo que quem cuidou do meu caminho, do início ao final dele, foi o Senhor. Então coloca o teu caminho na mão do Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Um abraço, gente, Deus abençoe e até o próximo Adriano Alves e Amigos. Beijo no coração!